Olá, seguimos com a série A Blasfêmia contra o Espírito Santo. Estamos no texto de Hebreus, no capítulo 10, já estudamos os versos 32 ao 34. Está neste capítulo de pregações bíblicas, está a pregação imediata anterior a esta. Nós estamos agora no capítulo 10, versos 35 em diante. Nós fizemos a leitura completa desse texto na pregação anterior. Aqui eu vou trabalhar aos poucos os trechos. O verso 35 ao 36 será o primeiro. Hebreus 10, 35 ao 36. Nós vamos continuar falando sobre a nossa esperança. Esperança para o fiel. Eu quero entrar neste assunto de que a nossa esperança não está aqui. É interessante, o autor de Hebreus, justamente por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, por causa de todo o sofrimento que eles iam ter, não somente por causa da apostasia, mas também por causa de sofrer por causa do Evangelho, o autor de Hebreus vai querer mostrar para eles certamente que nós devemos aprender a focar nossa esperança num lugar melhor, não neste mundo, mas na glória celestial. Verso 35 fala assim: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa depois de haverdes feito a vontade de Deus. Então, manter a confiança no Senhor nos dará recompensa, como fala o verso 35. Sendo iluminados, somos alcançados pela sua graça, somos salvos pela graça de Deus, podemos confiar no Senhor. Ele nos preservará. Por isso, quando se fala muito de perseverança dos santos, quando falamos assim sobre o cristão perder a salvação ou não, que na verdade não é que o cristão perde a salvação pertence ao Senhor, então como que você vai perder algo que não é seu? Enfim, quando falamos sobre isso, nós devemos focar mais na ação de Deus, de perseverar os seus santos, do que nós perseverar na fé. Por isso aquela coisa de que um crente não perde a salvação, ele até certo ponto, ele é certo, mas ao mesmo tempo cria uma falsa segurança. Não é que o crente não perde a salvação pertence ao Senhor, ela é eterna. Impossível de perder algo que vem da própria mão do Senhor. Enfim, como a confiança não está em nós devemos aprender a manter nosso foco no Senhor. Hebreus 12:1 vai falar isso, não? Olhando para Cristo, o autor da salvação. E nós temos também aquele hino, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Por quê? Porque essa confiança no Senhor é o que nos dará uma recompensa celestial. É a presença do Espírito em nós que nos garante essa herança. Nós lemos na pregação anterior o texto de Efésios, capítulo 1, verso 13. Eu vou ler mais uma vez esse texto, porque vai mostrar justamente que a garantia da nossa herança celestial não são as nossas forças, não é a nossa esperteza, não é o nosso desejo de mudança, é a presença do Espírito Santo. E como Ele é o Espírito Santo, é Ele que nos santifica numa ação que nasce do coração de Deus e que participa da nossa obediência. Efésios 1:13 fala que nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Essa herança vem do Pai porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como fala Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí, peguei um gancho com Efésios capítulo 1, a garantia é a presença do Espírito, e ele nos guia e dá testemunho de que somos filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que sofremos com Ele para que também com Ele sejamos glorificados. Veja como Paulo também trabalha o sofrimento. Na pregação anterior desta série eu falei justamente sobre o sofrimento. Na Bíblia, o sofrimento e o cristianismo estão intimamente ligados. Só que este evangelho de hoje, que se fala de paz e segurança no meio do mundo, ele perverte justamente isso.
Confronto é normal, perseguição é normal, opressão é normal. Nós temos que aprender a conviver com isso. A recompensa é celestial porque ela vem do alto, do Pai das luzes. Tiago fala isso. No capítulo 1, verso 17, ele fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E podemos confiar que o próprio Deus que iniciou esta obra maravilhosa, uma obra que iniciou-se não no Calvário, na eternidade, e que nos alcança no tempo presente, nós podemos confiar que esse Deus que iniciou esta obra na eternidade, ele vai aperfeiçoá-la até o fim, como fala Filipenses capítulo 1, verso 6, quando fala que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então a nossa confiança vem justamente da parte do Senhor. A nossa esperança não está naquilo que nós alcançamos, a nossa esperança está no próprio Deus que nos salva. E ali então, também o autor vai dizer no verso 36 que perseverando alcançaremos a promessa. Qual é a promessa? As pessoas falam muito hoje da promessa, da marca da promessa e tanta promessa, mas qual é a promessa de Deus para nós? João 1 de João 2,25 fala o seguinte: e a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Essa é a promessa. Alcançar a promessa. Perseverando para alcançar a promessa é perseverar até alcançar a vida eterna. Foi o que Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa promessa. Se cumprirmos a vontade de Deus, se andarmos no direcionamento do Espírito de Cristo, se seguirmos a mensagem do Evangelho, se andarmos de acordo com o coração de Deus, se permitirmos a ação santificadora do Espírito e não endurecemos o coração. A aflição, a perseguição pode criar em nós duas coisas. Uma autocompaixão, uma autocomiseração que cria em nós esse sentimento de vitimização e nos fecha o Evangelho. Ou aprendemos a nos alegrar nos momentos difíceis de perseguição e podemos então ver como a glória de Deus se manifesta e cumprirmos a vontade de Deus. Essa confiança e perseverança são necessárias para que os nossos corações aprendam a focar não no resultado das pessoas, não nas opiniões das pessoas, não daquilo que as pessoas vão falar de nós, mas naquilo que Deus deseja que nós façamos. Nem sequer é uma questão daquilo que Deus pensa de nós, porque o que Deus pensa de nós está bem refletido nas Escrituras. E é ali onde nós vemos quando ele fala que nós somos filhos amados, adotados, herdeiros, santificados, esperando a glorificação. O que Deus fala dos seus filhos é algo maravilhoso, lindo, e é claro que em algum momento nós vamos falar sobre isso, embora esta mensagem traz consolo justamente porque vai enfatizar o amor de Deus pelos seus filhos. Mas nós devemos aprender a perseverar até o fim, não na autocompaixão, mas na confiança no Senhor. Por quê? Porque a nossa esperança não está em dias melhores neste mundo. Nós devemos aprender a desapegarmos deste mundo. A minha confiança não está nas coisas deste mundo. Se eu pensar que o mundo vai para melhor, eu estou me enganando. O mundo vai para pior. Tudo vai piorar. Mais uma vez, pode ir na série de escatologia em tempos de crise. Após esta mensagem, vá aquelas mensagens de escatologia em tempos de crise e veja o que Jesus fala em Mateus 24 com relação a como o tempo será. Pode ir lá depois da mensagem, escatologia em tempos de crise. Você vai ver o estudo que nós estamos fazendo de Mateus capítulo 24 da escatologia no geral. Mas no verso 37 aqui de Hebreus capítulo 10 vai dizer: aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não se agradará dele. O autor de Hebreus, para ele, no meio de tanta apostasia e perseguição, nós devemos então fazer o seguinte: colocar toda a nossa esperança na vinda do Senhor. Aquele que virá.
não demorará. Essa é a nossa esperança. Paulo, quando mostra sobre a vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala justamente daqueles que morreram, enfatizando mais aquela esperança para aqueles que morreram, que partiram, Paulo fala que nós devemos consolar-nos uns aos outros com a mensagem da vinda do Senhor. Por quê? Porque ele virá em breve e não tardará. Abacuque, capítulo 2, verso 4, fala assim: veja o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Que onde nasce o princípio do justo viverá pela fé. E se recuar, Deus não se agradará, porque quem recua justamente é o apóstata. O apóstata é quem recua. Eles voltam atrás, eles abrem mão da esperança da vida eterna para seguir seus corações, o lucro e a esperança neste tempo, assim como nós vemos na primeira carta de Paulo a Timóteo. E como bem fala o pastor Fernando Brandão, o diretor executivo de missões nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira, recuar? Jamais. Nós não podemos pensar em recuar. Quem recua, na verdade, é o apóstata. Um dos detalhes do relacionamento de Paulo com João Marcos, em Atos, na primeira viagem missionária, no capítulo 14, o João Marcos ele deixa Paulo e Barnabé e retorna. Na segunda viagem, quando Paulo e Barnabé estavam planejando a segunda viagem, Barnabé queria que João Marcos voltasse com eles. Mas Paulo fala que não. Para Paulo, o que João Marcos fez, deixá-los. A palavra grega nesse aspecto fala de desertar, mas coloca quase João Marcos como se tivesse sido um apóstata, porque ele olhou para trás, ele recuou na fé. Paulo foi muito duro com João Marcos nesse momento, foi tão duro. O juízo de Paulo foi tão radical que Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé tomou João Marcos, seguiu por uma viagem missionária. Paulo então tomou Silas e seguiu por outra viagem missionária. O interessante é que eles, pelo menos, não se separaram para o pior, se separaram para o melhor. O evangelho ganhou com isso, ao ponto de que já Paulo, depois, anos depois, na segunda carta a Timóteo, fala bem de João Marcos. Porque possivelmente o testemunho de João Marcos falou mais alto e Paulo então reconheceu possivelmente que seu juízo foi exagerado, ou o próprio João Marcos também entendeu o que tinha acontecido, ou ambas as coisas aconteceram. Não sabemos o pano de fundo histórico de Paulo ter mudado seu pensamento de João Marcos, mas nós não podemos somente dizer que Paulo mudou, com certeza João Marcos mudou, porque essa atitude de sair também mostrou uma atitude, nós podemos julgá-la hoje, não, de covardia, mas temos que estar no lugar dele para entender. Mesmo assim, a atitude de João Marcos de recuar, mas de voltar, é algo que nós podemos aprender muito bem. Nós podemos em algum momento recuar. Mas entenda, volte. Volte antes do que seu coração se endureça tanto que você perca a fé. Você pode fraquecer em algum momento, pode fraquejar em algum momento. Eu já fraquejei em momentos. O importante é no momento da fraqueza, no momento em que fraquejamos, no momento em que evitamos o confronto, no momento em que fechamos nossos lábios para falar de Cristo porque temos um medo do que as pessoas vão dizer, nós devemos, nessa hora, nos arrepender e voltar. Pedro nega Jesus. Pedro nega, jura, amaldiçoa. O galo canta, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. Pedro chora de arrependimento. Jesus restaura Pedro em João capítulo 21. Se recuou, volte o mais rápido que puder para alcançar a restauração do Senhor, antes do que o coração fique completamente endurecido pelo pecado. Por isso o verso 39, para mim, é a conclusão do discurso do autor de Hebreus, que começa no verso 32. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. O chamado final é a perseverar, não a recuar. Isso deve ser nosso pensamento na hora das aflições. Eu não vou recuar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo escreve: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e domínio próprio. O poder para testemunhar, o amor para amar aqueles que se opõem contra nós e o domínio próprio para permanecer firmes no meio do confronto e não querer fugir, sair correndo. Porque muitas vezes, pelo desejo de não querer confrontar alguém, nós queremos sair correndo e falar assim, é melhor fugir do que confrontar. Não. Peleje essa boa batalha. O chamado final, então, é a perseverar. Isso deve ser o nosso pensamento na hora das aflições, no meio das apostasias. Não recuaremos. No meio das perseguições, não recuaremos. Mesmo que hoje o templo estiver fechado, nós não estamos tirando férias. Nós não vamos recuar. Nada deve nos impedir de amar e servir ao nosso Deus, nem a opinião dos outros. Nada deve nos impedir de seguir o Evangelho. Nada deve nos impedir de dar a nossa vida por aquele que deu a sua vida por nós. O autor de Hebreus era ciente da perseguição e possivelmente ele também estava sendo perseguido. Mas a perseguição não nos coloca na onda da autocompaixão. O Evangelho para valentes. Hoje, se fala muito da autocompaixão, se fala muito dessa questão das pessoas terem dor do outro. Uma coisa é ter dor do outro no sentido da empatia, de acompanhar o outro. Mas entrar na dor do outro, principalmente quando a pessoa se vitimiza. Não estou falando de situações extremas como depressões ou situações de suicídio. Entenda isso. Estou falando de situações como rejeição, rechaço, coisas mais corriqueiras. Tem pessoas que se vitimizam por qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece, ou eles são os culpados ou culpa o outro, mas nunca se coloca como responsável nem quer mudar de vida. Quando somos perseguidos por causa do Evangelho, é muito fácil entrarmos nessa onda da autocompaixão, das pessoas sentirem dor de nós. Não é hora de sentir dor de nós. Nem nós podemos sentir dor de nós mesmos. Na hora da opressão, na hora da perseguição, é a hora de entender, que eles estão perseguindo o próprio Senhor. 2, que é a hora da alegria, porque estamos no mesmo trilhar do que os profetas e os apóstolos também tiveram. Então, o Evangelho é um caminho duro e por isso somente os eleitos conseguem andar. Por quê? Porque o eleito não depende das suas obras. O eleito não depende das suas forças. O eleito não depende do seu conhecimento. O eleito depende da graça divina. O eleito depende das Escrituras. O eleito, o escolhido, depende do Espírito de Deus. Por quê? Porque a suficiência não está em mim, está no sacrifício de Jesus, pelo qual eu fui salvo. A minha suficiência está na eleição soberana de Deus na eternidade, e não na escolha que eu fiz no dia da minha conversão. A minha suficiência depende do Deus Trino, que desde a eternidade planejou isto para que eu pudesse, no tempo presente, participar da sua obra salvífica e fazer que outros conheçam esta mensagem. Não depende de mim. Se eu coloco a minha suficiência no Senhor, se eu coloco o meu olhar, a minha perseverança no Senhor, e eu esqueço de olhar para mim mesmo, se eu esqueço então de olhar para os merecimentos, do famoso fazer por merecer, eu vou depender da graça divina e vou depender menos de mim. Dependamos do Senhor. Confiemos nele, coloquemos toda a nossa confiança e perseverança no Senhor, porque nele está a nossa esperança. E a grande diferença do apóstata é esse. O apóstata coloca toda a sua confiança no seu conhecimento, naquilo que ele é. Ele vai dizer, acredite porque eu falo. O crente vai dizer, acredite porque Deus fala. Coloquemos nossa confiança no Senhor para perseverar até o fim. Não depende de nós. Dependemos do Senhor. Na próxima mensagem, eu vou fazer o fechamento global desta série. Esta série está chegando já a seu fim. Uma série linda e maravilhosa, onde aprendemos tanto
sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas também sobre a apostasia e fidelidade ao Senhor. Mas a próxima a próxima mensagem será sobre isso. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, porque somos santos, amados do Senhor. Obrigado por ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo. E eu oro para que nós possamos perseverar e confiar no Senhor sempre. Que a nossa dependência esteja no Senhor. Para que a nossa vida esteja fundamentada na rocha eterna que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Isto foi a série da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aguarde a próxima, logo após. Deus abençoe.